Vocês sabem aquele momento em que sua vida inteira desmorona na frente de todo mundo? Pois é, eu vivi isso. E hoje, depois de 3 anos, eu preciso contar essa história para vocês. Não porque eu quero reviver a dor, mas porque talvez minha experiência possa ajudar alguém que está passando por algo parecido. Meu nome é Marina Tenho 34 anos, e até 3 anos atrás, eu acreditava que tinha a vida perfeita. Casada com Eduardo há 8 anos, morando numa casa linda no interior de São Paulo, trabalhando como contadora numa empresa de médio porte. Por fora, tudo parecia encaixado, organizado, como eu sempre gostei que as coisas fossem. Mas a verdade é que por trás daquela fachada perfeita, eu estava morrendo aos poucos. E o pior é que eu nem percebia. Eduardo sempre foi o tipo de homem que impressiona todo mundo. Alto, bonito, advogado bem-sucedido, daqueles que sabem falar bem em público e conquistam qualquer ambiente. Quando começamos a namorar, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Ele me escolheu. Sabe, entre tantas mulheres interessantes, ele escolheu a Marina, a contadora discreta, que preferia ficar nos bastidores. No começo, eu achava romântico como ele tomava as decisões por nós dois. Onde jantar? Que filme assistir? Para onde viajar? Deixa comigo, amor, ele dizia. E eu me sentia protegida, cuidada, amada. Só que com o tempo, aquela proteção virou uma prisão invisível. Eu comecei a perceber que minha opinião só importava quando coincidia com a dele, que meus sonhos eram sempre colocados em segundo plano. Quando eu sugeria algo diferente, ele tinha uma forma muito sutil de me fazer sentir pequena. Marina, você tem certeza? Não acha que seria melhor se... E então vinha a explicação lógica, racional, que sempre fazia mais sentido que a minha ideia. Eu acabava concordando, me convencendo de que ele realmente sabia melhor. A família dele adorava isso. Dona Conceição, minha sogra, sempre dizia: que bom que o Eduardo encontrou uma menina tão comportada. Ele precisa de alguém que o apoie, não que fique competindo com ele. Competindo, como se eu quisesse competir com meu próprio marido. Minha família também comprava essa narrativa. Meus pais, pessoas simples do interior, ficavam impressionados com o genro advogado. A Marina se deu bem. Eu escutava minha mãe comentar com as vizinhas. Casou com um homem que pode dar tudo para ela. Só que eu não queria que alguém me desse tudo. Eu queria construir junto. Mas isso foi ficando cada vez mais difícil. Eduardo tinha uma maneira muito elegante de me diminuir. Nunca gritava. Nunca me xingava. Ele, simplesmente, Quando eu contava sobre meu trabalho, ele mudava de assunto. Quando eu sugeria que fôssemos num lugar que eu gostava, ele lembrava de compromissos mais importantes. Quando eu falava sobre meus sonhos profissionais, ele sorria condescendente e dizia: claro, amor. Vamos ver isso quando as coisas se acalmarem. As coisas nunca se acalmavam. E o pior de tudo é que eu comecei a acreditar que realmente não era interessante, que minhas ideias não eram boas o suficiente, que eu deveria ser grata por ter um marido tão dedicado, tão inteligente, que cuidava de tudo para mim. Vocês já se sentiram invisíveis dentro da própria casa? Presentes no corpo, mas ausentes na alma? Era assim que eu me sentia, como se eu fosse um móvel bonito na casa dele que servia para decorar, mas que ninguém realmente notava. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Justamente quando eu estava no meu pior momento, quando minha autoestima estava no chão, foi que minha vida profissional começou a decolar. Há 3 anos, eu estava trabalhando numa empresa de contabilidade em Campinas. Era um emprego comum, nada demais, mas eu sempre fui muito dedicada. Chegava cedo, saía tarde, revisava tudo 3 vezes antes de entregar. Meus colegas às vezes faziam piada. Marina, relaxa, não precisa ser tão perfeccionista. Mas para mim não era perfeccionismo. Eu realmente gostava do que fazia. Números não mentiam, não manipulavam, não me faziam sentir pequena. Eles eram honestos, diretos, e eu entendia a linguagem deles. Em casa, Eduardo sempre minimizava meu trabalho. Contabilidade? Que bom, Marina. É importante ter alguém organizada para cuidar dessas coisas práticas, como se fosse só isso. Como se eu fosse só uma organizadora de papéis. Mas no escritório, algo diferente estava acontecendo. Dr. Henrique, o sócio principal da empresa, começou a reparar no meu trabalho. Não no sentido romântico,
Ele era casado há 25 anos e um homem íntegro, mas ele percebia a qualidade do que eu entregava. A dedicação, a forma como eu conseguia enxergar soluções onde outros só viam problemas. Marina, ele me chamou um dia no final de 2019. Preciso conversar com você, meu coração disparou. Eu sempre esperava o pior. Será que tinha feito algo errado? Será que ia ser demitida? Senta aqui. Eu tenho uma proposta para você. Ele me explicou que a empresa estava crescendo muito, principalmente na área de consultoria fiscal para empresas de tecnologia. Era um nicho específico, complexo, que exigia conhecimento técnico e visão estratégica. Eu quero que você lidere esse novo departamento. Seria uma promoção significativa, um aumento substancial no salário, mas também muito mais responsabilidade. Você se sente preparada? Eu quase desmaiei. Liderança? Eu? A Marina que em casa mal conseguia escolher o que assistir na TV? Doutor Henrique. Eu não sei se sou a pessoa certa. Eu nunca liderei nada. Marina, eu não estou oferecendo isso por pena ou por simpatia. Eu estou oferecendo porque você é a única pessoa aqui que tem o conhecimento técnico, a dedicação e a visão necessária para fazer isso dar certo. Você consegue enxergar padrões que outros não veem, encontrar soluções criativas para problemas complexos. Isso não se ensina, Marina. Isso é talento. Talento. Alguém estava me chamando de talentosa. Eu aceitei, obviamente, mas quando cheguei em casa para contar para Eduardo, a reação dele me deixou gelada. Liderança. Marina, você tem certeza de que está preparada para isso? Liderar pessoas é muito diferente de fazer planilhas. Planilhas. Como se fosse só isso que eu fizesse. Eu acho que você deveria ir com calma. Aceitar mais responsabilidade significa mais estresse, mais tempo longe de casa. E para quê? Você não precisa se provar para ninguém, mas eu precisava me provar para mim mesma. Nos meses seguintes, eu me joguei de cabeça no novo trabalho e, para minha surpresa, descobri que eu era boa nisso. Muito boa. Montei uma equipe pequena, mas eficiente. Desenvolvemos metodologias inovadoras para análise fiscal de startups. Conseguimos reduzir em 30% o tempo de processamento dos nossos clientes, mantendo 100% de precisão. Os resultados apareceram rápido. MC's Messes. Nosso departamento se tornou o mais lucrativo da empresa. Outros escritórios de contabilidade começaram a perguntar como estávamos fazendo. Dr. Henrique recebeu propostas de franquia e, pela primeira vez na vida, eu me senti poderosa. Não no sentido arrogante, mas no sentido de descobrir que eu tinha capacidades que nem eu mesma conhecia. Em casa, porém, as coisas pioraram. Eduardo começou a ficar mais irritado com meus horários, mais impaciente quando eu falava sobre trabalho, mais distante na cama, mais crítico com pequenas coisas. Marina, você está mudada, mais ambiciosa. Isso não combina com você. Ambiciosa. Ele falava como se fosse uma doença. Você não acha que está se deixando levar por esse sucesso temporário? Liderança sobe a cabeça das pessoas, principalmente de quem não está acostumada. Sucessor temporário. Cada palavra dele era uma punhalada na minha autoconfiança. Mas o pior ainda estava por vir. Em dezembro de 2020, doutor, Henrique me chamou para uma conversa que mudaria minha vida para sempre. Marina, preciso te fazer uma proposta, mas quero que você pense bem antes de responder. Ele me explicou que tinha recebido uma oferta de uma grande consultoria de São Paulo para comprar nossa metodologia e contratar nossa equipe. Mas com uma condição, eu teria que ir junto, como sócia minoritária do novo empreendimento. É uma oportunidade única, Marina. Você seria responsável por implementar nossa metodologia em escala nacional. Salário inicial de 35 mil por mês, mais participação nos lucros. Em 2 anos, você pode estar ganhando mais de 100 mil mensais. Eu mal conseguia respirar. Era mais dinheiro do que eu jamais sonhei ganhar. Era reconhecimento profissional além das minhas expectativas mais otimistas. Tem só um problema, ele continuou. Seria em São Paulo. Você teria que se mudar. São Paulo, a 2 horas de onde morávamos. Não precisa me responder agora. Pensa com calma. Conversa com seu marido. A proposta fica de pé até janeiro. Naquela noite, quando contei para Eduardo, eu estava quase flutuando de empolgação. Finalmente, alguma coisa extraordinária estava acontecendo na minha vida.
A reação dele foi pior do que eu imaginava. São Paulo. Marina, você enlouqueceu? Largar tudo aqui, nossa casa, nossa vida, por causa de um trabalho? Eduardo, não é um trabalho, é a oportunidade da minha vida. É reconhecimento profissional, é dinheiro, é crescimento, é ego, Marina, é puro ego. Você está se deixando levar por essa ilusão de grandeza. Ilusão de grandeza. Como se minha competência fosse uma fantasia. E o que eu vou fazer em São Paulo? Largar meu escritório aqui, minha clientela que levei anos para construir, por causa dos seus caprichos profissionais. Caprichos, minha carreira era um capricho. A discussão se estendeu por semanas. Eduardo usou todos os argumentos possíveis. Nossa casa, nossa família, nossos amigos. Como eu podia ser tão egoísta? Casamento é parceria, Marina. É abrir mão às vezes pelo bem do outro. Você não pode tomar uma decisão dessa sozinha. Mas ele podia tomar todas as outras decisões sozinho por 8 anos. No final de dezembro, Dr. Henrique me ligou. E aí, Marina, qual é a resposta? Eu olhei para Eduardo, que estava na sala assistindo TV, completamente indiferente ao momento mais importante da minha vida profissional. Dr. Henrique, eu preciso de mais alguns dias. Marina, eles estão pressionando. Se não for você, eles vão procurar outra pessoa. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Na menina que eu era quando casei, cheia de sonhos e ambições. Na mulher que eu havia me tornado, sempre em segundo plano, sempre se desculpando por existir. E na mulher que eu poderia ser se tivesse coragem. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eduardo, eu vou aceitar a proposta. A expressão dele mudou completamente. Como se eu tivesse dito que ia me mudar para Marte. Marina, não fala isso nem brincando. Não é brincadeira. Eu decidi. Vou aceitar. O que aconteceu depois foi uma das cenas mais feias da minha vida. Eduardo explodiu de uma forma que eu nunca tinha visto. Gritou, me chamou de egoísta, de ingrata, de pessoa que não sabia reconhecer quando estava sendo cuidada. Você acha que é quem, Marina? Acha que vai conseguir alguma coisa sem mim? Você sempre foi uma pessoa comum. E vai continuar sendo. A diferença é que agora você não vai ter ninguém para te proteger quando descobrir isso. Pessoa comum. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. No final da discussão, ele me deu um ultimato. Ou você recusa essa proposta, ou nosso casamento acabou. Escolha. E pela primeira vez em 8 anos, eu escolhi. Então nosso casamento acabou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas vejam só. O universo tinha outros planos para nós. Em janeiro, quando o Dr. Henrique ligou para a consultoria de São Paulo para confirmar minha ida, descobrimos algo que ninguém esperava. A consultoria havia sido comprada por um grupo internacional. E eles não queriam mais só nossa metodologia, eles queriam abrir uma filial em Campinas, com Marina como diretora regional. Marina, eles querem que você fique aqui mesmo. Só que agora com um salário ainda melhor e uma posição ainda mais alta, era como se o universo estivesse me testando, sabe? Como se quisesse ver se eu realmente tinha coragem de seguir meu próprio caminho. Aceitei, obviamente. Nos meses seguintes, minha vida profissional decolou de uma forma que eu nem sonhava ser possível. A filial de Campinas se tornou uma referência nacional. Eu fui convidada para palestras, consultorias, entrevistas em revistas especializadas. E Eduardo mudou completamente o discurso. De repente, minha carreira não era mais um capricho. Era motivo de orgulho. Ele começou a se vangloriar nos eventos sociais. Minha esposa é diretora regional de uma consultoria internacional. Minha é como se eu fosse um troféu que ele ganhara por mérito próprio. Ele sugeriu que voltássemos a morar juntos. Marina, aquela briga foi besteira. Casamento tem dessas crises. Mas o importante é que deu tudo certo no final. Deu tudo certo. Como se meu sucesso fosse resultado do apoio dele e não da minha capacidade de trabalhar contra todas as suas tentativas de me diminuir. Eu não voltei, obviamente. Tinha alugado um apartamento pequeno, mas aconchegante. Tinha começado a descobrir quem eu era quando não tinha ninguém me dizendo quem eu deveria ser. Mas Eduardo não desistiu facilmente. Durante 2021 e 2022, ele tentou de tudo. Flores, jantar romântico, promessas de que seria diferente. Marina, eu aprendi
Eu reconheço que não te valorizei como deveria. Por alguns momentos, eu quase acreditei. Afinal, 8 anos de casamento não se jogam fora facilmente. E uma parte de mim ainda amava aquele homem ápice do tudo. Chegamos a fazer algumas tentativas de reconciliação. Jantares, conversas, até algumas noites juntos. Mas sempre acabava na mesma dinâmica. Eduardo concordava comigo enquanto as coisas estavam do jeito dele, mas no momento em que eu demonstrava qualquer autonomia, qualquer opinião própria, a máscara caía. Marina, você está sendo muito radical. Relacionamento é sobre compromisso. Sempre que ele usava essa palavra, eu sabia que era para eu ceder. No final de 2022, eu tomei uma decisão definitiva. Procurei um advogado e dei entrada no processo de divórcio. Eduardo ficou surpreso, depois furioso. Depois tentou me convencer de que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Marina, você vai se arrepender. Você acha que vai encontrar outro homem que te aceite com essa sua personalidade difícil? Personalidade difícil. Eu, que tinha passado 8 anos concordando com tudo. O processo correu normalmente durante os primeiros meses de 2023. Eduardo tentou dificultar algumas coisas, especialmente a divisão dos bens, mas no geral estava caminhando para um final tranquilo. Até que aconteceu algo que mudou tudo. Em junho de 2023, minha cunhada Patrícia me ligou, muito nervosa. Marina, você pode vir aqui em casa? Preciso conversar com você pessoalmente. Patrícia sempre foi legal comigo, diferente do resto da família do Eduardo. Ela é casada com Rodrigo, irmão mais novo dele, e sempre pareceu entender que eu não era a mulher submissa que todo mundo achava que eu deveria ser. Quando cheguei na casa dela, ela estava visivelmente constrangida. Marina, eu não sei como te falar isso, mas eu descobri uma coisa sobre o Eduardo que você precisa saber. Meu coração disparou. Traição, dívidas, o que poderia ser? Lembra quando você estava tentando engravidar? Há uns 3 anos. E vocês foram naqueles médicos, fizeram vários exames. Lembrava, claro. Tinha sido um período muito difícil. Tentamos engravidar por 2 anos, sem sucesso. Fizemos todos os exames possíveis, os meus deram todos normais. Os dele também, aparentemente. Marina, o Eduardo mentiu sobre os resultados dos exames dele. O mundo parou. Como assim? Mentiu. Rodrigo me contou ontem, numa discussão. O Eduardo confessou para ele, os exames dele mostraram que ele tem um problema sério, uma condição genética que torna quase impossível ele ter filhos naturalmente. Mas ele escondeu isso de você. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Patrícia, isso não é possível. Ele me mostrou os exames. Estava tudo normal. Ele falsificou, Marina. Pegou o resultado de outra pessoa, mudou o nome. Ele sabia que você queria muito ser mãe e teve medo de que você o abandonasse se soubesse da verdade. Por 2 anos, eu me culpei por não conseguir engravidar. Fiz tratamentos, mudei a alimentação, tomei hormônios, me submeti a procedimentos invasivos, tudo isso, enquanto ele sabia que o problema era dele e me deixava sofrer em silêncio. E tem mais, Marina. Ele falou pro Rodrigo que até foi bom você não engravidar, porque assim você ficou mais focada em ser uma boa esposa para ele. Naquele momento, eu entendi que o homem com quem eu havia sido casada por 8 anos era um estranho completo. Todas as vezes que ele me consolou quando chegava a menstruação, todas as vezes que ele me abraçou enquanto eu chorava, dizendo que íamos continuar tentando, todas as vezes que ele segurou minha mão nos consultórios médicos, fingindo estar do meu lado, Patrícia, por que você tá me contando isso agora? Porque amanhã é o aniversário de casamento da minha mãe e do meu pai. Vai ter toda a família reunida, incluindo você e o Eduardo. E o Rodrigo comentou que o Eduardo está planejando fazer algum tipo de declaração pública, pedindo para você desistir do divórcio. Uma declaração pública. Claro. Eduardo sempre gostou de plateia. Ele acha que se fizer uma cena romântica na frente de todo mundo, você vai ficar sem graça de recusar. Chantagem emocional. O último recurso dos homens que não conseguem amar sem controlar. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei pensando em tudo. Na manipulação, nas mentiras, nos anos que eu perdi me culpando por algo que nunca foi culpa minha. Mas principalmente, eu pensei numa coisa. Eduardo não fazia ideia
de quem eu havia me tornado. No dia seguinte, me arrumei com muito cuidado. Coloquei um vestido azul marinho que realçava minha confiança, uma maquiagem impecável, um perfume marcante. Eu queria estar perfeita para aquele momento. A festa estava linda. Dona Conceição havia caprichado na decoração. Tinha mais de 50 pessoas, toda a família extensa reunida. Eduardo estava especialmente charmoso, cumprimentando todo mundo, fazendo questão de me apresentar como minha esposa Marina. Para quem não me conhecia bem, durante o jantar, ele estava sendo o marido perfeito. Puxava minha cadeira, servia minha bebida, fazia questão de incluir minha opinião nas conversas, menos coisa que nunca fazia em casa. A Marina tá com uma carreira brilhante, ele dizia para os convidados. Eu sempre soube que ela era especial. Sempre. O homem que passou 8 anos me diminuindo sempre soube que eu era especial. Depois da sobremesa, quando todo mundo estava relaxado e feliz, Eduardo se levantou e pediu atenção. Pessoal, eu quero falar uma coisa importante. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ele. Vocês sabem que eu e a Marina estamos passando por um momento difícil, mas eu quero aproveitar essa ocasião especial, cercado de pessoas que amamos, para pedir uma coisa. Ele se virou para mim, com aquele sorriso encantador que me conquistou anos atrás. Marina, eu sei que cometi erros. Sei que nem sempre fui o marido que você merecia, mas eu aprendi. Eu mudei. E eu quero passar o resto da vida provando isso para você. Algumas pessoas começaram a sorrir, achando romântico. Por isso, na frente de toda a nossa família eu tô pedindo: casa comigo de novo, Marina. Vamos recomeçar. Vamos construir a família que sempre sonhamos. A família que sempre sonhamos. Ele se ajoelhou na minha frente, pegou minha mão e todo mundo começou a bater palma, emocionado com a cena. E aí, amor? Você aceita me dar uma segunda chance? Eu olhei ao redor, todos os rostos esperando minha resposta. A sogra com lágrimas nos olhos, o sogro sorrindo orgulhoso do filho, os cunhados torcendo pelo happy ending. E ali, naquele momento, eu senti uma calma estranha, como se tudo ficasse cristalino na minha mente. Eu me levantei devagar, mantendo o sorriso no rosto. Eduardo, que declaração linda. Realmente emocionante. Ele sorriu, achando que tinha ganhado. Mas antes de eu responder, eu preciso dividir uma novidade com vocês. O salão ficou ainda mais silencioso. Semana passada, eu recebi uma proposta de uma consultoria internacional. Eles querem me contratar para abrir escritórios da empresa em 5 países da América Latina. Alguns murmúrios de surpresa. É um contrato de 3 anos. Salário de R$200 mil mensais, mais participação nos lucros. Vou morar entre São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México. Eduardo começou a ficar pálido. E sabe de uma coisa, Eduardo? Eu aceitei. O sorriso dele desapareceu completamente. Porque nos últimos 3 anos, eu descobri uma coisa muito importante sobre mim mesma. Eu descobri que sou capaz de muito mais do que eu imaginava. Que minha opinião tem valor, que meus sonhos são válidos, que eu mereço ser tratada como uma parceira, não como um acessório. O silêncio estava pesado agora. E por falar nisso, Eduardo, já que estamos aqui na frente de toda a família, dividindo verdades importantes, eu descobri outra coisa também. Ele começou a se levantar, percebendo onde eu queria chegar. Eu descobri que você mentiu sobre os exames de fertilidade, que você me deixou acreditar por 2 anos que a culpa por não conseguirmos ter filhos era minha, que você me assistiu fazer tratamentos dolorosos, tomar remédios que mexeram com meu corpo e minha mente, sabendo que o problema era seu. As pessoas começaram a olhar de Eduardo para mim, confusas. Descobri que você falsificou exames médicos para me enganar, que você preferiu me ver sofrer a assumir suas próprias limitações. Agora sim o silêncio era mortal. E descobri também que tipo de homem faz isso com a mulher que supostamente ama. Eduardo estava branco, tentando me interromper. Marina, não é assim, deixa eu explicar. Não precisa explicar. Eduardo, está tudo muito claro agora. Eu olhei ao redor para todas aquelas pessoas que por anos me viram como a esposa submissa. A mulher sortuda por ter conseguido um marido tão especial. Por isso, para responder sua pergunta,
Não, Eduardo, eu não aceito casar com você de novo. Eu não aceito recomeçar. E eu definitivamente não aceito construir uma família com um homem que foi capaz de me mentir sobre algo tão fundamental. Eu peguei minha bolsa, mantendo a dignidade intacta, mas eu aceito continuar sendo a mulher forte, independente e bem-sucedida que eu me tornei quando finalmente parei de acreditar que precisava da sua aprovação para existir. E saí do salão sem olhar para trás. Vocês podem imaginar o caos que ficou para trás. Depois eu soube pela Patrícia que Eduardo tentou negar tudo, depois tentou minimizar, depois saiu correndo da festa. Quando percebeu que ninguém estava acreditando nele, Dona Conceição passou mal e precisou ser atendida pelo médico. O sogro ficou tão furioso que ameaçou expulsar Eduardo de casa. Vários familiares vieram me procurar depois, pedindo desculpas por terem julgado mal nossa separação. Mas sabe de uma coisa? Eu nem senti prazer com a vingança. Não foi sobre isso. Foi sobre finalmente falar minha verdade. Foi sobre não deixar que ele reescrevesse nossa história na frente de todo mundo, fazendo de mim a vilã que abandonou um marido maravilhoso. Foi sobre mostrar para aquelas pessoas, e principalmente para mim mesma, menos que eu tinha me tornado alguém que não aceitava mais ser diminuída. Nos dias seguintes, Eduardo tentou me procurar várias vezes. Ligações, mensagens, até apareceu no meu trabalho uma vez, sempre com a mesma conversa. Eu tinha humilhado ele publicamente, tinha destruído a reputação dele, tinha sido cruel e desnecessária. Marina, você podia ter conversado comigo em particular. Por que teve que fazer esse escândalo? Porque conversar em particular comigo nunca foi algo que funcionou, Eduardo, porque você só me escutava quando não tinha plateia para impressionar. O divórcio foi finalizado em setembro de 2023. Eduardo tentou questionar a divisão de bens, alegando que meu sucesso profissional tinha acontecido durante o casamento e, por isso, ele tinha direito a uma parte. O juiz foi bem claro: sucesso profissional baseado em talento e trabalho pessoal não se divide. Em novembro, me mudei para São Paulo. Apartamento próprio, mobiliado do meu jeito, com minha cara, do meu tamanho. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava morando num lugar que era 100% meu. O trabalho novo superou todas as expectativas. MC Messes. Abri escritórios em Buenos Aires e Cidade do México. A metodologia que desenvolvemos em Campinas se tornou referência internacional. Recebi prêmios, reconhecimentos, convites para palestras no exterior. E o mais importante, me descobri como mulher. Aprendi a jantar sozinha em restaurantes chiques, sem me sentir deslocada. Aprendi a viajar para lugares que eu sempre quis conhecer sem precisar da aprovação de ninguém. Aprendi a tomar decisões baseadas no que eu queria, não no que esperavam de mim. Conheci pessoas incríveis. Fiz amizades verdadeiras. Namorei alguns homens interessantes, homens que me viam como igual, não como projeto de esposa ideal. E vocês sabem o que é o mais engraçado? Eduardo continua solteiro. Pelos comentários que chegam até mim através de conhecidos em comum, ele conta para todo mundo que foi traído por uma esposa ambiciosa que escolheu dinheiro no lugar do amor. Dinheiro no lugar do amor. Como se amor fosse aceitar mentiras, manipulação e desprezo disfarçado de proteção. Algumas pessoas ainda compram essa narrativa dele. Principalmente as que acreditam que mulher bem-sucedida demais é perigosa para um casamento. Coitado do Eduardo, elas dizem. A Marina mudou tanto depois que ficou rica. Mudei mesmo. Mudei para melhor. Hoje, 3 anos depois daquele jantar, eu posso dizer uma coisa com certeza. Eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter aceito aquela primeira promoção, mesmo contra a vontade dele. Não me arrependo de ter insistido na minha carreira quando ele tentou me convencer de que eu não era capaz. Não me arrependo de ter exposto suas mentiras publicamente. E, principalmente, não me arrependo de ter escolhido mim mesma. Porque o que eu descobri nesse processo todo é que não existe amor verdadeiro sem respeito mútuo. E Eduardo nunca me respeitou de verdade. Ele me amou como se ama um cachorrinho obediente, menos com carinho, mas sem consideração pela minha individualidade. A diferença é que agora eu sei qual é a minha individualidade. Eu sei do que sou capaz. Eu sei o que mereço. Mês passado, recebi uma mensagem dele no WhatsApp. Depois de quase 1 ano sem contato, ele me mandou um oi, Marina. Como você está? Eu olhei para a mensagem e senti
Nada. Nem raiva, nem saudade, nem curiosidade. Apenas uma indiferença completa. Não porque queria machucá-lo, mas porque genuinamente não tinha nada para falar. Aquela pessoa que me mandou a mensagem era um estranho para mim agora. Alguém do meu passado que não tinha mais lugar no meu presente. E isso, gente, é libertação verdadeira. Não é quando você odeia a pessoa que te fez mal. É quando você simplesmente não sente mais nada. É quando você olha para trás e pensa, nossa, que bom que aquilo acabou. Que bom que eu sou quem sou hoje. Porque hoje eu sou uma mulher que sabe seu valor. Uma mulher que não aceita migalhas disfarçadas de amor. Uma mulher que construiu sua própria vida, com suas próprias mãos, baseada nas suas próprias escolhas. E vocês sabem o que mais? Eu ainda quero ser mãe. Aos 34 anos, posso perfeitamente engravidar naturalmente ou escolher outras alternativas se for necessário. Mas agora vai ser uma escolha minha, no meu tempo, com alguém que me mereça de verdade. Porque eu aprendi que não adianta forçar encaixes. Não adianta diminuir quem você é para caber no espaço que alguém quer te dar. O espaço certo para você é aquele onde você pode ser inteiramente você mesma. E se alguém não consegue lidar com a sua luz, com a sua força, com a sua autenticidade, o problema não é seu. O problema é que essa pessoa não está preparada para estar ao lado de alguém como você. Eduardo não estava preparado para estar ao lado de uma mulher forte. Ele precisava de uma mulher frágil, dependente, para se sentir importante. Quando eu comecei a brilhar com luz própria, ele fez de tudo para me apagar, porque minha luz o ofuscava. Mas a coisa linda da vida é que nossa luz verdadeira nunca se apaga completamente. Pode ser diminuída, sufocada, escondida por um tempo, mas ela sempre encontra um jeito de voltar a brilhar. Hoje eu trabalho com mulheres do mundo inteiro, e vocês não fazem ideia de quantas histórias parecidas com a minha eu escuto. Mulheres brilhantes, talentosas, que se convenceram de que eram comuns porque alguém próximo precisava que elas fossem pequenas. Mulheres que descobriram traições, mentiras, manipulações, só depois de anos de relacionamento. Mulheres que foram convencidas de que seus sonhos eram bobagem, que sua independência era egoísmo, que seu sucesso era sorte. E sabem o que eu falo para todas elas? Que não importa quantos anos você perdeu acreditando em versões diminuídas de si mesma. Que não importa quantas pessoas te fizeram sentir pequena, que não importa quantas vezes você aceitou menos do que merecia. O que importa é que você pode começar de novo, hoje, agora, neste minuto. Você pode escolher não aceitar mais desculpas por comportamentos inaceitáveis. Pode escolher não se contentar com migalhas de atenção e carinho. Pode escolher investir em si mesma, nos seus sonhos, na sua carreira, na sua felicidade. E principalmente, você pode escolher pessoas que te celebram, não que te diminuem. Porque a vida é muito curta para gastarmos nosso tempo tentando convencer alguém de que merecemos amor e respeito. As pessoas certas para você vão reconhecer seu valor naturalmente, sem você precisar mendigar, implorar ou se diminuir. Olha, eu não vou mentir para vocês. Nem todos os dias são fáceis. Às vezes eu me sinto solitária. Às vezes eu questiono se não fui dura demais, se não podia ter dado mais uma chance, se não podia ter tentado conversar mais. Mas aí eu lembro das mentiras, lembro da manipulação, lembro de como me senti invisível na minha própria casa, lembro de como minha opinião só importava quando coincidia com a dele. E aí eu olho para minha vida hoje, para meu apartamento lindo, decorado com meu gosto, para minha carreira internacional, para minhas viagens solo, para meus amigos verdadeiros, para minha liberdade de ser quem eu sou sem pedir permissão ou aprovação. E eu sei que fiz a escolha certa, porque eu prefiro estar sozinha sendo eu mesma do que acompanhada tendo que fingir ser outra pessoa. E vocês sabem o que mais? Eu tenho certeza de que não vou ficar sozinha para sempre, porque agora eu sei exatamente que tipo de pessoa eu quero ao meu lado. Alguém que me vê como igual, alguém que celebra meus sucessos, alguém que me apoia nos momentos difíceis sem tentar me controlar, alguém que me ama por quem eu sou, não por quem eles querem que eu seja. E essa pessoa existe. Talvez eu já tenha conhecido e não percebi. Talvez ainda vou conhecer. Ou talvez eu precise de mais um tempo sozinha, descobrindo camadas de mim mesma que ainda não explorei.
não importa. O que importa é que agora eu estou inteira. Agora eu me conheço. Agora eu me respeito. E qualquer pessoa que quiser fazer parte da minha vida vai ter que estar à altura dessa versão de mim. Não da Marina insegura e submissa que eu era há 5 anos atrás. Essa Marina morreu naquele jantar de aniversário. E eu agradeço a Eduardo por isso, de uma forma estranha, porque foi a mentira dele. Foi a traição da confiança. Foi o desrespeito explícito que me deu a força final que eu precisava para romper com aquela vida que não era minha. Às vezes a gente precisa tocar o fundo para descobrir que tem força para nadar até a superfície. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir que pode reconstruir algo muito melhor. Às vezes a gente precisa de uma traição brutal para descobrir que merece uma lealdade verdadeira. E às vezes a gente precisa que alguém nos menospreze completamente para descobrir que nossa luz própria é mais forte do que qualquer tentativa de nos apagar. Hoje eu sei que sou uma mulher completa. Não preciso de ninguém para me completar, porque eu já estou inteira. Se alguém aparecer na minha vida, vai ser para somar, não para preencher um vazio. E isso, gente, é empoderamento verdadeiro. Não é ódio pelos homens. Não é amargura. Não é fechamento para o amor. É saber que você é suficiente sozinha. É saber que vale a pena esperar por alguém que te mereça de verdade. É saber que não existe urgência em estar com alguém quando você está bem consigo mesma. Porque relacionamento não é sobre necessidade. É sobre escolha. Eu não quero alguém porque preciso. Eu vou querer alguém porque escolho dividir minha vida completa e feliz com outra pessoa completa e feliz. E enquanto essa pessoa não aparece, eu sigo construindo minha história. Viajando para lugares incríveis, conhecendo pessoas fascinantes, aprendendo coisas novas, crescendo profissionalmente, descobrindo facetas de mim mesma que eu nem sabia que existiam. Semana que vem, eu vou para Barcelona para uma conferência internacional sobre inovação fiscal. Mês que vem, vou começar um curso de italiano, porque sempre tive vontade de conhecer a Itália profundamente, não só como turista. E ano que vem, quem sabe, talvez eu comece o processo para ter um filho sozinha, porque eu percebi que não preciso de um homem para ser mãe. Preciso de condições emocionais, financeiras e psicológicas para criar uma criança com amor e estrutura. E isso eu tenho. A diferença é que agora qualquer decisão que eu tomar vai ser minha, baseada nos meus desejos, nas minhas condições, no meu momento de vida. Não vai ser mais uma decisão tomada para agradar alguém. Não vai ser mais uma decisão condicionada ao que esperam de mim. Vai ser a decisão da Marina, que descobriu que sua opinião importa, que seus sonhos são válidos, que sua vida é sua responsabilidade e sua criação. E isso, gente, não tem preço. Então essa é minha história. A história de uma mulher que descobriu que não precisava da aprovação do marido para brilhar. Que não precisava se diminuir para caber no espaço que alguém queria dar para ela. Que não precisava aceitar mentiras e manipulações em nome do amor. Uma história de descoberta, de crescimento, de força, que eu nem sabia que tinha. E se você, que está me escutando, se identificou com alguma parte dessa história, se você está passando por algo parecido, ou se você conhece alguém que está vivendo isso, eu quero deixar uma mensagem. Você merece mais. Você merece ser vista, ouvida, respeitada, celebrada. Você merece ter sua opinião valorizada. Você merece perseguir seus sonhos sem ter que pedir permissão. Você merece ser amada por quem você é, não por quem alguém quer que você seja. E se as pessoas ao seu redor não conseguem te dar isso, o problema não é seu. O problema é que você está cercada pelas pessoas erradas. Tenha coragem de buscar as pessoas certas. Tenha coragem de investir em você mesma. Tenha coragem de escolher você, mesmo quando todos estão esperando que você escolha outra coisa, porque no final das contas, você é a única pessoa que vai estar com você do começo ao fim da sua vida. Então seja alguém com quem você gosta de estar, construa uma vida que você admira, torne-se uma pessoa que você respeitaria se conhecesse. E nunca, nunca mesmo, aceite ser menos do que você é, para caber no mundo de alguém que é pequeno demais para te conter inteira. Essa é minha mensagem para vocês. Obrigada por me escutarem até aqui. Sei que foi uma história longa, intensa, mas eu precisava dividir isso com vocês. Não só porque foi terapêutico para mim,
mas porque eu sei que pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. E agora uma última coisa. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou, se você tem algo para compartilhar comigo, deixa um comentário aqui embaixo. Conta para mim qual parte da história mais te marcou, ou conta a sua própria experiência se você se sentir à vontade para isso. Eu leio todos os comentários. E muitas vezes as histórias de vocês me inspiram tanto quanto espero que a minha tenha inspirado vocês. E não esquece de se inscrever no canal, porque eu pretendo continuar dividindo reflexões sobre relacionamentos, crescimento pessoal, carreira feminina, enfim, todos esses temas que fazem parte da jornada de se tornar uma mulher completa e realizada. Também me fala de que cidade você está me escutando. Eu fico sempre curiosa para saber onde essas histórias chegam, que pessoas diferentes se conectam com essas experiências. Porque no final das contas, mesmo com todas nossas diferenças, temos muito mais em comum do que imaginamos. E é isso que torna essas conexões tão especiais. Um beijo grande para todos vocês. E até a próxima história. Mas antes de encerrar, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que aprendi nessa jornada e que talvez possam ajudar quem está vivendo algo parecido. A primeira coisa que eu aprendi é que manipulação emocional não é sempre óbvia. Eduardo nunca me bateu, nunca gritou comigo na maior parte do tempo. Nunca me proibiu explicitamente de trabalhar ou ter amigos. Ele era muito mais sutil que isso. Ele usava frases como "Você tem certeza?" quando eu expressava alguma opinião diferente da dele. Não acha que seria melhor se quando eu sugeria algo que ele não queria? Você está sendo sensível demais quando eu me chateava com alguma coisa que ele fazia. São frases aparentemente inofensivas, mas que com o tempo vão minando sua autoconfiança. Você começa a questionar suas próprias percepções, seus próprios sentimentos, suas próprias capacidades. Isso tem nome: gaslighting. E é uma das formas mais perigosas de abuso emocional, porque é invisível. Você não percebe que está acontecendo até estar completamente perdida em relação a quem você é e do que é capaz. Eu passei anos achando que era insegura por natureza, que tinha dificuldade para tomar decisões, que precisava da orientação do Eduardo para tudo. Só depois que me separei é que percebi eu não era insegura. Eu estava sendo constantemente desencorajada a confiar em mim mesma. A segunda coisa que aprendi é sobre os sinais de alerta que eu ignorei. Lembro de uma vez, no segundo ano de casamento, quando uma colega de trabalho comentou comigo: "Marina, você mudou muito desde que casou. Você era tão decidida antes?" Na época, eu respondi algo como: "É que agora eu tenho que considerar a opinião do meu marido também." Mas aquele comentário ficou na minha cabeça por muito tempo. Ou quando minha mãe uma vez disse: "Filha, você sempre consulta o Eduardo antes de dar qualquer opinião. Antigamente você era tão espontânea." Eu sempre arrumava desculpas. "É que casamento é parceria, né, mãe? A gente decide tudo junto." Mas a verdade é que a gente não decidia nada junto. Ele decidia, e eu concordava. E quando eu não concordava, ele tinha 1000 maneiras sutis de me fazer mudar de ideia ou de invalidar minha opinião. Outro sinal que eu ignorei completamente foi como ele reagia aos meus sucessos profissionais. Nas raras ocasiões em que eu recebia algum elogio no trabalho ou conseguia resolver algum problema complexo, ele sempre encontrava uma forma de minimizar. "Que legal, amor. Mas foi sorte, né? Você estava no lugar certo, na hora certa." Ou então, interessante, "Aposto que seu chefe te deu esse projeto porque sabe que você é detalhista." Ele deve ter pensado: "A Marina não vai questionar, vai só fazer certinho." Ele nunca disse diretamente: "Você não é competente." Mas sempre plantava essas sementinhas de dúvida. Sempre arrumava uma explicação alternativa para meus sucessos que não envolvesse meu talento ou minha capacidade. E eu acreditava, porque quando você ama alguém, você tende a acreditar na versão que essa pessoa tem de você, principalmente quando essa pessoa é articulada, convincente e sempre tem argumentos lógicos. A terceira coisa que aprendi é sobre o poder da intuição feminina. Durante anos, eu sentia que alguma coisa estava errada no meu casamento, mas não conseguia colocar o dedo no que era. Não era nada dramático, nada que pudesse ser usado como motivo para uma separação. Era só uma sensação constante
de que eu estava me perdendo, de que eu não estava sendo vista de verdade. Eu tentava conversar com amigas sobre isso, mas era difícil explicar. Ele não me bate, não me trai, não é grosseiro, é só que eu me sinto apagada. Algumas amigas me diziam: Marina, isso é normal no casamento. A paixão diminui mesmo com o tempo. Outras falavam: pelo menos você tem um marido presente, que participa das decisões. O meu nem liga para nada em casa, e eu ficava me sentindo ingrata, problemática, como se estivesse reclamando à toa, mas aquela sensação não passava. Era como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa, representando um papel que não era meu. Hoje eu sei que aquilo era minha intuição, tentando me avisar. Era minha alma gritando que alguma coisa estava errada, que eu estava traindo minha própria essência para manter uma harmonia superficial. E a coisa mais importante que aprendi: nossa intuição nunca mente. Ela pode não ter argumentos lógicos, pode não ter provas concretas, mas ela sempre sabe quando alguma coisa não está certa. Se você está se sentindo apagada num relacionamento, se está se sentindo menor do que era antes, se está constantemente questionando suas próprias percepções, preste atenção nisso. Não é frescura, não é implicância, é seu eu interior tentando te proteger. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o processo de reconstrução da autoestima. Quando você passa anos sendo sutilmente diminuída, você não recupera sua confiança do dia para a noite. Mesmo depois que saí de casa, mesmo com todo o sucesso profissional, eu ainda tinha momentos de dúvida terrível. E se o Eduardo estava certo? E se eu realmente não sou tão competente assim? E se meu sucesso é só sorte temporária? Foram necessários meses de terapia para eu entender os padrões tóxicos que eu havia internalizado, para desaprender a constante necessidade de aprovação externa, para parar de me desculpar por ocupar espaço. Eu lembro de uma sessão específica com minha psicóloga, doutor Luciana. Ela me perguntou: Marina, como você se sente quando fala sobre suas conquistas profissionais? Desconfortável, eu respondi imediatamente. Por quê? Porque parece que eu estou me gabando. Parece arrogante. E por que você acha que é arrogante falar sobre coisas que você conquistou com seu próprio mérito? Eu fiquei em silêncio. Não tinha resposta para aquilo. Marina, quando o Eduardo falava sobre os sucessos profissionais dele, como você se sentia? Eu ficava orgulhosa dele. E você achava arrogante? Não. Eu achava que ele estava certo em se valorizar. Então por que você não pode se valorizar também? Foi um momento de revelação. Eu percebi que tinha sido condicionada a acreditar que meu papel era celebrar os outros, nunca a mim mesma. Que eu deveria ser humilde sobre minhas conquistas, mas orgulhosa das conquistas do meu marido. Isso é tão comum entre mulheres, gente. A gente é criada para ser coadjuvante na própria vida, para brilhar através dos outros, nunca com luz própria. E quebrar esse condicionamento é um trabalho diário. Eu ainda tenho que me lembrar conscientemente de celebrar minhas vitórias, de falar sobre meus sucessos sem me desculpar, de ocupar o espaço que mereço sem pedir permissão. Mas hoje eu sei que isso não é arrogância, é autorrespeito. Falando em terapia, essa foi uma das melhores decisões que tomei durante todo esse processo. E eu quero desmistificar algumas coisas sobre terapia que podem estar impedindo vocês de buscar ajuda profissional. Primeiro, terapia não é para loucos. Terapia é para pessoas que querem entender melhor seus padrões, suas reações, suas escolhas. É como uma academia para a mente. Segundo, você não precisa estar numa crise profunda para procurar ajuda. Eu comecei a fazer terapia quando ainda estava casada, só porque sentia que alguma coisa não estava certa. Foi a terapia que me deu clareza para entender o que estava acontecendo. Terceiro, terapia não é sobre culpar outras pessoas pelos seus problemas. É sobre entender como você chegou onde está e que ferramentas você precisa para ir onde quer. Doutor Luciana nunca me disse: Eduardo é um manipulador, separe-se dele. Ela me ajudou a perceber meus próprios sentimentos, meus próprios desejos, minhas próprias necessidades. A decisão foi sempre minha, e isso é muito poderoso. Quando você toma uma decisão baseada na sua própria clareza, não no conselho de outros, você tem muito mais força para sustentá-la. Porque teve momento, gente, que eu quis desistir. Teve momento que eu pensei:
Será que eu não tô exagerando? Será que não seria mais fácil voltar? Principalmente nos primeiros meses morando sozinha. Tinha dias que eu chegava em casa e a solidão batia forte. Tinha noites que eu acordava e sentia falta de ter alguém do lado. Normal. Quando você sai de um relacionamento longo, mesmo um relacionamento problemático, você sente falta da companhia, da rotina, da sensação de pertencer a alguém. Mas aí eu me lembrava, eu sentia solidão dentro do meu casamento também. Uma solidão muito pior, na verdade. Porque é uma coisa estar sozinha fisicamente, outra coisa é estar emocionalmente sozinha ao lado de alguém que deveria te entender melhor que qualquer pessoa. E eu preferia a solidão honesta à companhia falsa. Com o tempo, aprendi a gostar da minha própria companhia. Descobri que eu era uma pessoa interessante, que tinha opiniões válidas, que sabia tomar decisões boas. Comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito sozinha. Fui ao cinema sozinha pela primeira vez e descobri que era libertador não ter que negociar que filme assistir. Jantei sozinha em restaurantes chiques e descobri que eu era uma ótima companhia para mim mesma. Viajei sozinha para Buenos Aires quando fui abrir o escritório lá. E foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Caminhar sozinha por uma cidade desconhecida, tomar todas as decisões sozinha, confiar na minha própria capacidade de me virar. Foi como reconquistar um pedaço de mim que eu havia perdido. E sabe o que mais? Quando você se torna uma boa companhia para si mesma, você se torna mais seletiva sobre que companhias aceita na sua vida. Hoje eu tenho amigas verdadeiras. Pessoas que me celebram quando tenho sucessos, que me apoiam quando tenho dificuldades, que me inspiram a ser uma versão melhor de mim mesma. Eu tenho colegas de trabalho que me respeitam, que valorizam minha opinião, que me veem como igual. E quando saio com alguém romanticamente, são homens que me veem como uma pessoa completa. Interessante, que vale a pena conhecer melhor. Não homens que querem me moldar na esposa ideal deles. A diferença é gritante. E uma vez que você experimenta relacionamentos saudáveis, fica impossível voltar para relacionamentos tóxicos. Porque você sabe que existe coisa melhor. Você sabe que merece ser tratada com respeito, admiração, parceria verdadeira. Uma coisa que me perguntam muito é: Marina, você não sente raiva do Eduardo? Não tem vontade de se vingar? E a resposta honesta é: não mais. No começo, logo depois daquele jantar, eu sentia sim. Sentia raiva por ter perdido tanto tempo, por ter sido enganada, por ter acreditado em uma versão de mim mesma que não era verdadeira. Mas raiva é um sentimento que consome a gente por dentro. E eu não queria mais ser consumida por nada relacionado ao Eduardo. Hoje eu sinto gratidão. Eu sei que parece estranho, mas é verdade. Gratidão porque a mentira dele me forçou a acordar. Gratidão porque se ele não tivesse me magoado tanto, eu poderia ter ficado naquela vida pequena para sempre. Gratidão porque o final do meu casamento foi o começo da minha vida verdadeira. E olha, eu não estou romantizando o sofrimento. Não estou dizendo que foi bom passar por aquilo, foi doloroso, foi difícil. Houve noites que eu chorei até não ter mais lágrimas. Mas eu estou dizendo que às vezes a dor é necessária para o crescimento. Às vezes a gente precisa de uma crise para descobrir nossa própria força. E principalmente, às vezes as pessoas erradas chegam na nossa vida para nos mostrar quem são as pessoas certas. Eduardo me mostrou, através da sua incapacidade de me amar direito, exatamente como eu quero ser amada. Me mostrou, através do desrespeito, como valorizo o respeito. Me mostrou, através das mentiras, como valorizo a honestidade. Ele foi, sem querer, meu melhor professor sobre relacionamentos saudáveis. Então hoje, quando penso nele, não sinto raiva nem rancor. Sinto uma espécie de gratidão distante. Como você sente por um professor rigoroso que te ensinou lições importantes, mesmo que de forma dolorosa? E espero sinceramente que ele tenha aprendido alguma coisa também. Que talvez tenha usado essa experiência para se tornar um homem melhor para a próxima pessoa que aparecer na vida dele. Porque no final das contas, pessoas que machucam outras geralmente estão machucadas também. E o ciclo só quebra quando alguém escolhe se curar ao invés de perpetuar a ferida.
Eu escolhi me curar. E essa escolha transformou não só minha vida, mas provavelmente salvou outras pessoas de serem machucadas por mim também. Porque quando a gente não se cura, quando a gente não trabalha suas questões internas, a gente reproduz padrões tóxicos, sem perceber. Quantas vezes eu não diminuí outras mulheres para me sentir melhor? Quantas vezes não julguei amigas que faziam escolhas corajosas porque eu mesma não tinha coragem? Quantas vezes não perpetuei a ideia de que mulher tem que se sacrificar pelo casamento porque era mais fácil acreditar nisso do que admitir que eu estava infeliz? A cura é um presente que a gente dá não só para si mesmo, mas para todas as pessoas que vão cruzar nosso caminho daqui para frente. Então essa é a minha reflexão final para vocês. Independente do que vocês estejam passando, independente de como se sintam hoje, lembrem-se de que vocês sempre têm a escolha de recomeçar. Não importa a idade, não importa quantos anos vocês perderam, não importa quantas pessoas vão questionar suas decisões. Vocês sempre podem escolher uma vida mais verdadeira, mais autêntica, mais alinhada com quem vocês realmente são. E sim, é assustador e, às vezes, é solitário. Mas é muito melhor que viver uma mentira confortável, porque a verdade, por mais dolorosa que seja no começo, é sempre libertadora no final. E vocês merecem liberdade, merecem autenticidade, merecem amor verdadeiro, menos começando pelo amor que vocês têm por si mesmas. Então essa é minha história completa. Minha jornada de uma mulher que se perdeu para se encontrar, que se diminuiu, para depois se descobrir gigante. E se essa história tocou vocês, se identificaram com alguma parte, se viram a si mesmas em algum momento, lembrem-se, vocês não estão sozinhas. Existe uma irmandade silenciosa de mulheres que passaram por experiências parecidas, que descobriram sua força através da dor, que reconstruíram suas vidas com as próprias mãos. E nós estamos aqui, torcendo para que vocês encontrem sua própria força também. Um beijo grande e até a próxima história.